Tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de segunda-feira. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse canal, que compartilham, que enviam para os seus amigos nas suas redes sociais, para que o nosso canal alcance mais pessoas. E você que está chegando novo agora, seja bem-vindo. Entre para a nossa família e vamos aprender a palavra de Deus juntos. Bem, eu quero dizer uma coisa que eu estou um pouco triste, chateado, porque em Moçambique, centenas de pessoas, cristãos, famílias inteiras, da criança ao mais velho, aos seus avós, foram cruelmente mortos por serem cristãos. São centenas de pessoas. A grande imprensa tentou esconder dizendo que isso era fake. Mas as imagens estão por todos os lados circulando, que é verdade. Senhor, tenha piedade. Olhe para o seu povo. Nós sabemos que virão os dias de perseguição e já começaram. Ó Senhor, nos ajude a permanecer firmes diante dos malfeitores que querem exterminar o seu povo. Em nome de Jesus, Senhor, conforte as pessoas que são amigos dessas famílias e conserve aqueles que mantêm firme a sua palavra. Mesmo diante da morte, não desistam. Amém. Bem, então vamos para a nossa lição de segunda-feira. Salve o Rei dos Judeus. O que os soldados fizeram a Jesus? Isso é relevante. Marcos 15, 15 a 20. Pilatos lavou as mãos dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Pilatos comete o pior erro de sua vida ao entregar a decisão nas mãos do povo de sacrificar Jesus. Será que foi a maioria do povo que condenou Jesus? Ou os gritos incentivados pelos sacerdotes e escribas gritaram mais alto do que a multidão? Quando eles gritaram: soltem Barrabás, em coro, cobriu a voz da maioria, que chorava por Jesus. Mas Pilatos entrega Jesus para o sacrifício. Vamos ler Marcos 15, de 15 a 20. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados escarneceram de Jesus e os soldados o levaram para dentro de uma sala que é da audiência e convocaram toda a corte. O vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve o Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, que é uma vara, e cuspiram nele. E, postos de joelhos, o adoraram com ironia. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificaram. Quais foram as razões que levaram Pilatos a entregar Jesus para ser crucificado? Primeiro, o clamor da multidão, inflamados pelos escribas e fariseus e sacerdotes. Isso está em Lucas 23, 23. Então o clamor da multidão prevaleceu. Segundo, Pilatos, ao ouvir o pedido da multidão, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Terceiro, a pressão da multidão. Os judeus disseram para Pilatos: se soltarem este homem, Jesus, não és amigo de César. Foi uma ameaça clara. Então Pilatos
escolhe entre a verdade e a ambição, entre a consciência e a conveniência. Os soldados escarneceram de Jesus, principalmente em relação às duas principais acusações apresentadas contra Jesus. A acusação política de que ele se fazia rei e a acusação religiosa de que ele se fazia filho de Deus. Jesus foi escarnecido pelas acusações de blasfêmia e sedição. Primeiro, zombaram dele como rei. O manto de púrpura, a coroa de espinhos, era uma maneira de ridicularizar Jesus como rei. Segundo, zombaram dele como filho de Deus, batendo em sua cabeça com uma vara, com a coroa de espinhos pontiagudos que se cravavam, causando dores horríveis. Retirando o manto, deixando apenas com as roupas íntimas, todo o seu corpo estava exposto para os chicotes preparados para esse sacrifício. Eles continham cravos de metal nas pontas como anzóis, pedaços de ossos, vidros, pedras e pregos que deliciavam sua carne a cada chicotada, arrancando pedaços. Amarrado a uma coluna de madeira, o sangue de Jesus se espalhava pelo chão. Nenhum ser humano suportaria tamanho sacrifício. Todo o seu corpo ensanguentado. Cuspiam nele. Colocavam a coroa de espinho na sua cabeça e depois satirizavam a zombaria com a postura de um rei, o rei dos judeus. Cuspiam nele e o saudavam, ironizando como saudam o imperador romano César. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvavam e prestavam homenagem a Jesus como rei, em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse o rei, não apenas dos judeus, mas também o rei deles e de todo o universo. Veja o que a nossa profeta Ellen G. White nos diz no Desejado de Todas as Nações, página 590. Satanás guiava a cruel aglomeração nos maltratos ao Salvador. Era seu propósito provocá-lo, se possível, a represália, ou levá-lo a realizar um milagre para se libertar, frustrando assim o plano de salvação. Aqueles que zombaram quando Jesus disse ser filho de Deus estão agora mudos. Ali está o arrogante Herodes, que caçoou de seu título real, mandando os soldados escarnecedores coroá-lo como rei. Estão ali os mesmos homens que com as mãos ímpias colocaram-lhe sobre o corpo o manto de púrpura e sob a fronte sagrada a coroa de espinhos, que puseram naquela mão inofensiva uma vara de cedro e que diante dele curvavam-se. Zombaria. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida agora se desviam do seu olhar penetrante, procurando fugir da irresistível glória de sua presença. Aqueles que introduziram os pregos através de suas mãos e pés, e o soldado que lhe feriu o lado com uma lança, contemplam esses sinais com pavor e remorso. E agora ergue-se um clamor de agonia mortal, mais alto do que o grito: crucifiquem-no, crucifiquem-no, e repercutiu pelas ruas de Jerusalém e ecoa o pranto terrível e desesperado. Ele é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Messias, e em breve virá o dia em que o grande e glorioso Senhor, à direita do Pai, e estes escarnecedores vão procurar fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas da terra
fendidas pelos elementos em convulsão, tentam em vão se esconder do seu rosto, resplandecente, maior do que a luz do sol. É o fogo consumidor do Altíssimo, porque Jesus em breve virá. Amém. Não perca a lição de terça, a crucificação, e chore comigo. Até amanhã, se Deus permitir.